E aí, quando o adulto em você, a adulta em você, olha para o que realmente você está em busca e que realmente faz falta para você, você amplia o seu olhar e você para de cobrar essa conta, esse buraco interior das suas relações que estão sendo desgastadas em função da sua própria dor. Ouvi você falar sobre mulheres que num relacionamento exigem um parceiro como quem exige a um pai. Percebo que isso acontece muito no meu próprio relacionamento, que está em crise há anos. Eu atribuo ao meu marido muitos desejos não realizados, sobretudo por não ter tido o segundo filho por decisão dele. A tristeza de ver minha filha crescer sozinha, sem um único irmão, me faz ter muita mágoa dele. Não consigo superar e o casamento foi se deteriorando, dentre outros problemas. Não sei como sair deste ciclo, pois o pensamento sobre isto me atormenta. É em looping. Tento sair desse martírio, mas não consigo. O que fazer? Bem-vindos ao nosso Pílulas de Acolhimento desta semana, com esse tema que trata de relação a dois e dessa dinâmica daquilo que cada um espera da relação. Então, como eu sempre gosto de começar respondendo, eu já te falo como uma pessoa comum, imperfeita, a caminho, que todos nós estamos aqui nesse planeta, nessa vida, nessa terra. Querida terráquea, essa situação que você está vivendo é uma situação que reflete alguns pontos que eu não tenho como exatamente acessar o seu campo familiar agora, mas eu posso, como eu gosto de fazer em todas essas pílulas de acolhimento, abrir a sua mente para diferentes perspectivas e também para aquelas pessoas que se identificaram com a sua colocação, porque isso, em geral, trata de questões do relacionamento que estão ligadas a dois campos. Um, que é o campo da sua criança ferida, né, que tem questões mesmo de recalques, de baixa estima, de faltas em relação ao próprio pai, em relação à própria mãe, ou às vezes de dinâmicas de casal, de mãe e pai que a gente viveu em casa e que a gente pode, porventura, inconscientemente estar reproduzindo. São muitas as possibilidades, as dinâmicas possíveis, né? Então, dentro aqui do que você escreveu, você se sentiu tocada por uma fala minha em relação a mulheres que exigem o parceiro como se fosse um pai. O mesmo acontece também com os homens que exigem a sua parceira como se ela fosse uma mãe. E, em geral, essas dinâmicas elas são correspondentes, né? Quem exige o marido como pai, em alguma circunstância também trata ele como um filho. E o mesmo acontece, né, do homem para a mulher. E isso também, gente, se reflete em relações homoafetivas, tá? Que tem também dinâmicas de projeção, cada um, né, de esferas interiores, de falta e de dor, naquilo que aconteceu com a sua história pessoal, tá? Então, quando você diz aqui, eu atribuo ao meu marido muitos desejos não realizados, essa sua fala já me mostra que você está refletindo e reconhecendo que está atribuindo a ele algo que talvez esteja um pouquinho fora desse lugar de poder seu interior. Eu já percebo nessa frase uma reflexão. Eu atribuo ao meu marido muitos desejos não realizados. Ou seja, eu já reconheço que eu tenho desejos que não foram realizados e eu estou colocando isso como responsabilidade dele, né? Essa questão de não ter tido o segundo filho por decisão dele. Acontece que toda decisão de casal, no fundo, é uma decisão colegiada. Por mais que um ou outro parceiro tenha mais voz, às vezes até a voz financeira, que determina tanta coisa, né? O outro lado, o outro parceiro, dentro dessa dança, dessa dinâmica, ele também, numa certa maneira, se ele permanece ali naquela dança, naquela relação, é porque, em boa parte, tem o seu assentimento de permanecer ali
com aquela colocação, né? Porque a gente parte do princípio que dentro da sua autonomia de adulta, você poderia ter se colocado ou com mais firmeza, ou dizer, olha, isso aí tá demais para mim, eu preciso, né, ter um olhar para isso, ou ter um espaço, né, de reivindicação que você poderia se sentir em paz com essa decisão de ter concordado com ele, né? Então aquele momento em que a gente fala, ok, essa decisão é difícil para mim, eu estou tendo que ceder aqui agora, em nome dessa relação, em nome de tudo que eu vivo com essa pessoa, da filha que já temos, ainda assim, pesando as coisas, eu decido ficar, né? Então, que parte é essa minha que não concordou e fica remoendo esse lugar? Aí é que dentro também das constelações familiares é um momento em que a gente olha para o contexto como um todo e vai perceber o que pode estar por trás disso. Eu vou trazer algumas hipóteses que eu nem sei se passam perto de qual é a sua, mas algumas possibilidades, tá? Por exemplo, algo da dinâmica de casal dos seus pais que poderiam ter disputas recorrentes, né? E que você sentiu que sua mãe não era ouvida ou que seu pai não era ouvido e que você pode estar com o sentimento adotado dessa relação se refletindo ali na sua relação atual. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é você talvez ter alguma frustração em relação ao seu pai, né? Ter se sentido de alguma forma não vista e não ouvida e projetar um pouco essa relação no seu marido. Muitas vezes a gente olha para o marido e fala, ai, sinto muito, eu te confundi com meu pai. Esse é um movimento que a gente trabalha bastante nas constelações, porque isso é comum a muitos de nós, né? Fazer essa projeção dessas nossas carências. Às vezes a criança ferida ela está se projetando dentro dessa relação com o pai, né? E jogando isso nessa visão aí do marido. Só que o marido ele nunca vai poder ser seu pai, ele nunca vai poder entregar aquilo que você só vai ter na sua conexão, nutrindo a sua raiz com seu pai, né? Essas são algumas das hipóteses e pode também ter alguma ligação, por exemplo, com a falta, uma possível falta que você tenha de um irmão, né? Que talvez você sente falta de um irmão que você não teve ou um irmão não nascido, algo que pode estar ligado à sua história. Eu estou trazendo várias hipóteses porque isso só poderia ser realmente visto dentro de uma constelação familiar, né? Da sua constelação familiar sendo observada fenomenologicamente para a gente perceber o que está no pano de fundo, né, desse conflito. Porque muitas vezes pode ser um outro motivo qualquer, que não um filho não tido, mas a gente está com aquela relação sendo corroída pela dinâmica da dor que está operando aqui dentro e da dor que está operando no parceiro. Existem muitos contratos inconscientes e escondidos numa relação de casal. E é isso que a gente observa, esses movimentos ocultos que podem emergir numa constelação familiar para que a gente observe. Ah, então era você que eu buscava. Ah, então era esse conflito que eu precisava sanar dentro de mim. A gente vê emergir aquilo que é e que só o seu coração pode revelar numa experiência dessas, né? E o fato é que todos nós temos as nossas questões doloridas da nossa infância, né? Das projeções que a gente faz das nossas faltas, do nosso buraco interior. É por isso que eu sempre trabalho em conjunto o cuidado com a criança ferida e como essa dor se reflete nas nossas relações. Na relação com a gente mesmo, com qualquer outra pessoa com quem a gente lide, né? Com os nossos pais, na vida a dois, como é o seu caso, na vida com os filhos, isso também se reflete, e também na vida profissional, em sociedade. As nossas faltas, os nossos conflitos falam muito de algo em nós que está doendo profundamente e que precisa ser visto, cuidado, acolhido.
E aí, quando o adulto em você, a adulta em você, olha para o que realmente você está em busca e que realmente faz falta para você, você amplia o seu olhar e você para de cobrar essa conta, esse buraco interior das suas relações que estão sendo desgastadas em função da sua própria dor, né? Isso, querida, é um clichê de ser terráqueo, de ser humano, né? A gente está sempre projetando mesmo os nossos buracos e as nossas faltas. Agora chega um momento na nossa vida em que a gente fala, peraí, cansei de querer passar esse cheque bem gordo, bem alto, né, dos meus vazios existenciais para meus filhos pagarem, para o meu marido, para minha esposa pagar, para os meus pais que já estão velhinhos, que já foram até onde puderam pagar. Até quando, né, eu vou ficar colocando todo esse meu poder pessoal na mão dos outros resolverem isso para mim? Então esse é o momento em que eu posso, né, trazer minha responsabilidade pessoal para dizer, espera, eu escolho olhar, eu escolho cuidar, né? Eu escolho ser aquela que vai auxiliar a minha criança interior a cuidar, né, desse buraco e perceber o muito, o cheio que eu tenho em várias situações da minha vida. Porque toda situação tem uma dor, mas tem também um ganho e uma força e uma expressão especial que vem justamente daquela vivência difícil. E certamente você vai poder observar isso, né, mergulhando nesse seu processo de autoconhecimento, de cuidado com a sua criança interior e possivelmente observar ou não isso dentro de uma constelação familiar, tá bom? É isso. Deixo para você mais perguntas do que respostas, ampliando seu olhar sobre as suas possibilidades em relação a esse conflito. E se você também quiser escrever uma carta para mim pedindo, né, esse momento, essa pílula de acolhimento para que a gente possa seguir as nossas vidas um pouco mais aliviados, a gente pode viver esses momentos compartilhados aqui toda quinta-feira no meu YouTube, Daniela Migliari, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.